Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 23. Outro dia eu li esse texto sob uma outra perspectiva. Não faz muito tempo que eu preguei esse texto, mas uma mensagem completamente diferente. E ontem acendeu-se de novo essa palavra. Eu quero falar sobre ela. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O apóstolo Paulo escreve assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados até o dia irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isto. Amém? Você crê em nome de Jesus? Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra, o teu amor, a tua bondade sobre nós, e mais uma vez nós te pedimos, Senhor, fala conosco, guia-nos, orienta-nos, Senhor, seja de fato o nosso instrutor, o nosso mestre, o nosso pastor, o amado bispo das nossas almas, que nos conduz a lugar de segurança, Senhor, a pastagens verdejantes, e que a tua palavra, Senhor, seja de fato esta voz que nos faz seguir, porque as tuas ovelhas conhecem a tua voz e te seguem, e é isto que somos, Senhor, tuas ovelhas, ovelhas do teu bom pastoreio, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Existem palavras que eu costumo dizer que são para o culto, mensagens que são para o culto. Quando eu digo isto, eu falo da necessidade que nós temos, muitas vezes, de respostas imediatas. Tem vezes que o que você precisa mesmo é de uma palavra naquele momento, naquela hora, tem que ser, e esta palavra imediata te dá refrigério, renova as tuas esperanças, renova muitas vezes o teu vigor, muitas vezes mostra como Deus é de fato conosco, porque tem momentos que ou Deus fala na hora, ou a gente fica com uma sensação de que fomos abandonados, e Deus, na sua infinita graça, Ele faz isto. E aí, eventualmente, nós temos cultos que a gente não sabe, às vezes a gente diz, a gente não sabe na palavra de Deus, ou no momento do culto, a gente não sabe se o céu desceu, se a gente subiu, porque a gente está de fato vivendo uma porção imediata da manifestação do Senhor sobre nós. Isto é bom, isto é necessário. De vez em quando, você e eu precisamos de renovação, de experiências novas com o Senhor, para que a gente caminhe mais uma milha. Entretanto, todavia, palavras de Deus que são transformadoras e que nos dão uma consistência de vida cristã, não são as mensagens do culto, não são as mensagens com eficácia no culto, são as mensagens com eficácia para depois do culto. São as mensagens que quando você sai daqui, você interioriza essas palavras, você introjeta essas palavras, e essas palavras passam a fazer parte de quem você é, e são palavras que você guarda, talvez há muitos anos, e você passa a lembrar delas, todas as vezes que você está na demanda da vida, porque elas são transformadoras. São essas as mensagens que amadurecem, são essas as palavras que nos fazem avançar, são essas as palavras que nos colocam em novos lugares de relacionamento com Deus, palavras que o nosso culto racional, do intelecto, da observação, da avaliação, do ouvir com atenção e reter e estabelecer e provar a palavra. Jesus Cristo disse que Ele estaria conosco por todos os dias, e que para aqueles que crescem no seu nome, sinais os acompanhariam. Então toda mensagem, quando é de Deus, ela provoca, ela atrai
Quando Deus está na palavra e o Senhor Jesus está dando esta palavra, porque o mensageiro ele só entrega uma carta do rei, ele não é a mensagem, ele é aquele que entrega a mensagem é o poder de comunicação do rei, e ele usa mensageiros, nesse caso hoje eu. E a palavra do Senhor, ela vem então acompanhada de sinais. Quando são palavras para o culto, você vê os sinais já no culto. Você vê testemunhos, eu estava com dores e eu fui curado, eu estava com aflição e eu fui liberto, eu estava com vício e eu joguei fora. Imediatamente os sinais. Jesus disse que os sinais acompanham os que creem. E a palavra diz que os apóstolos saíram crendo nessa palavra e pregando por todo o mundo, e o Senhor confirmava a palavra através dos sinais que acompanhavam. Então a cooperação e a confirmação do Senhor através dos sinais. Agora, as mensagens que são para depois do culto, os sinais também vão surgir depois do culto, se nós entendermos o que o Senhor quer, ou qual a intenção do Senhor para mensagens depois do culto. Quando a mensagem é para o culto, nós desfrutamos de uma paternidade que executa para nós. Em João capítulo 5, Jesus encontra um paralítico que há 38 anos estava num tanque, esperando mexer. Há 38 anos estava paralítico, mas estava num tanque, sabe-se lá quanto tempo desses 38 anos, esperando um movimentar das águas, porque havia ali uma lenda que um anjo mexia e o primeiro que entrasse era curado de qualquer doença. Jesus, ao passar e ver o homem naquela condição, pergunta a ele: você quer ser curado? O homem dá uma série de desculpas, não tem ninguém que me ajuda, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e Jesus exerce então uma paternidade, a paternidade do Pai que estava nele, que ele estava no Pai, que ele é a representação do Pai, tudo que você já sabe, e ele exerce então uma paternidade de execução para nós. Ele diz assim: ó, quer saber de uma coisa? Pega a tua maca, levanta e anda. Jesus foi e fez. Tem coisas que Jesus faz para nós, mas outros casos ele exerce uma paternidade de instrução a nós, e a paternidade de instrução a nós depende da nossa reação, depende da nossa obediência e aplicabilidade àquilo que ele fala. Em João capítulo 9 ele encontra um cego de nascença. O homem nasce cego, o homem nunca enxergou, o homem não sabia nada sobre o mundo físico através da percepção visual. E este homem que nasceu cego, carregava ainda um estereótipo de pecador, porque os discípulos perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? Tem gente que está vivendo aflições e tem gente dizendo assim: ó, só pode ser pecador mesmo. A religiosidade diz isso. Eu já vi casos de pessoas que estão passando por severas tribulações na sua vida, e às vezes a igreja não estende a mão para ajudar, porque fica pensando: não, deve ser pecado, Deus está tratando com ele. E a gente fica julgando pessoas por conta das dificuldades que elas vivem. Os discípulos fizeram isso não é novidade. Aí Jesus agora vai pegar esse homem e vai dizer o seguinte: não foi ele nem seus pais, isso aconteceu para que a glória do Senhor seja manifesta na vida dele. E aí Jesus pega, cospe no chão, faz um lodo com a saliva, passa nos olhos daquele homem e diz assim: agora vá lavar-se no tanque de Siloé. O texto vai dizer no final do capítulo 8 de João que Jesus está saindo do templo, tentaram apedrejar ele, e ao passar ele viu o homem. Se você for a Israel, você vai ver que o tanque de Siloé fica lá embaixo no vale, perto da cidade de Davi, a mais ou menos 1 quilômetro do templo, da esplanada do templo, e é uma escadaria íngreme de centenas e centenas e centenas de degraus. Você com toda a saúde, água para dar uma descansadinha, para subir ou para descer essas escadarias, porque é longe, é cansativo. Jesus olha para esse homem e diz o seguinte: agora você pega e vai lá lavar-se no tanque de Siloé. E esse homem cego de nascença sai nesse percurso de dificuldade, obedecendo a palavra de Jesus, porque Jesus ali executou, ou melhor, exerceu uma paternidade de instrução, esperando que ele fizesse exatamente o que ele mandou fazer, e fazendo o que ele mandou fazer, enxergaria. Às vezes você está esperando uma paternidade de execução por você, e o Senhor está exercendo a paternidade de instrução a você. Às vezes você está esperando que o Senhor faça por você o que Ele já te ensinou a fazer, e se você fizer, você vai vencer. Às vezes nós estamos esperando milagres que dizem respeito
a soberania do Senhor, e o Senhor pode realizar, mas Ele não quer simplesmente te dar o peixe, Ele quer te ensinar a pescar. Porque isso amadurece. Porque isso de fato tira da infantilidade. Crianças precisam de ação o tempo todo intervencionista do pai. Para tudo. Para ir no banheiro. Lá em casa um de 8, uma de 7. Já está na fase que já está feio, já, às vezes, eles já sabem ir no banheiro sozinho, mas às vezes já, pai, fiz cocô. Ô, cara, pô, já está bem grandinho, né? Está na hora de você aprender, está na hora de você já fazer o que você sabe, que você já aprendeu. Olha a preguiça, mas fica naquele comodismo, e nós somos essas crianças muitas vezes, e o Senhor quer exercer a paternidade de instrução, para que nós nos tornemos semelhantes a Ele, homens e mulheres nesse mundo que também instruem, porque a palavra de Jesus para nós é: vão e façam discípulos. Só pode fazer discípulo quem já amadureceu, só pode fazer discípulo quem já cresceu, só pode fazer discípulo quem já saiu do berçário e agora já sabe o que tem que fazer, mas tem que fazer. Essa mensagem o Senhor me deu na sexta-feira. Eu estava tomando banho e de repente me veio no coração a palavra hábitos. Hábitos. E aí eu entendi que o Senhor queria falar sobre geração de novos hábitos, criação de novos hábitos, aperfeiçoamento de hábitos que já temos e que são para a glória do Senhor, mas sobretudo mudança. Nós estamos agora no final do ano e nós já estamos planejando um novo ano. Mas é aquela velha máxima: não espere algo novo se você continuar fazendo as mesmas coisas. Não espere uma mudança, porque o calendário vai virar e magicamente Deus vai exercer agora uma paternidade de execução por nós, daquilo que é responsabilidade nossa, de caminharmos à luz da palavra em obediência. Jesus disse: quem me ama me obedece, e quem me obedece eu me revelo. Então Ele está falando o seguinte: quem me ama faz o que eu instruo, e aquele que faz o que eu instruo, desfruta dos sinais da minha palavra sobre ele. Então os sinais da palavra do Senhor não tem a ver com a gente ouviu, se alegrou e disse: uau, Deus falou comigo. Mas tem a ver com ouviu, se alegrou, disse: uau, Deus falou comigo, mas eu vou sair daqui amanhã e vou fazer tudo que eu tenho que fazer, para que esta palavra de instrução eu possa desfrutar de todos os sinais que ela promete que acontecerá. É isto que o Senhor está nos chamando para viver. Então 2024 está chegando aí. Grandes são as promessas do Senhor para a nossa vida, grandes são as oportunidades que certamente virão, mas hábitos novos devem ser desenvolvidos, um conjunto de comportamentos que se tornam rotina. Isso é hábito, um conjunto de comportamentos que se tornam rotina. Aí na sexta-feira me veio essa palavra. Eu entendi: Senhor, se queres falar de hábito, o Senhor me deu esse texto. E aí eu, saindo do chuveiro, eu fui dar uma olhada sobre hábitos e tudo mais. E aí eu, estudando sobre hábitos, eu vi um homem chamado Maxwell, esqueci agora o sobrenome dele, que foi um médico, cirurgião e psicólogo dos anos 60. E ele desenvolveu uma teoria chamada de 21 dias para um novo hábito. E nessa teoria, que já é inclusive utilizada por muitas pessoas ao longo dos anos, desde os anos 60, diz com muita comprovação que uma pessoa leva 21 dias para desenvolver um hábito novo. Se você começar a aplicar hoje um novo conceito, um novo comportamento, uma nova habilidade, se você sair da teoria e ir para a prática daquilo que você já sabe, em aproximadamente 21 dias, isto passa a ser rotineiro, passa a fazer parte da tua rotina, igual tomar o banho. Para aqueles que tomam diariamente, é um hábito. É rotina, é hábito. E qualquer coisa então que você crie nova em você, 21 dias você exerce isso como um hábito. Aí, coincidentemente, de amanhã até dia 31, são 21 dias. Nós temos 21 dias pela frente, para acabar o ano, a partir de amanhã, e portanto, creio eu, uma oportunidade,
de não esperar que o 24 seja uma mágica que de repente mude tudo, mas já entrarmos no ano de 2024 com novos comportamentos para usufruir de grandes promessas em nome de Jesus. Você crê? Desenvolvimento de novos hábitos. E é aí que está o texto. O texto diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor, no dia do Senhor. O Deus que os chama é fiel e fará isto. A pergunta é: fará como? A palavra diz que o Senhor nos santificará. A palavra está dizendo que o Senhor fará, mas fará como? Fará a partir da sua paternidade de instrução. Toma o cuspe aí no zóio, meu filho. Agora vai lá e se lava. Senão vai ficar só com o olho sujo, com a expectativa de que poderia acontecer alguma coisa. Jesus cuspiu no meu olho, mas continua cego, porque faltou a instrução. Então eu creio que o Senhor vai nos santificar em nome de Jesus. Você sabe o que é nos santificar? É nos separar, é nos dedicar para o que Ele vai realizar. É separar um povo para ser seu. Sabe a promessa do nação santa, povo eleito, povo exclusivo, povo escolhido? Vocês são geração eleita, nação santa, povo exclusivo, está sobre nós. Mas diz a palavra: chamados para proclamar, chamados para viver, chamados para executar a instrução. Não é Ele executando por nós, é Ele nos instruindo e nós ativando e nós executando. É isso que o Senhor quer. E no desenvolvimento de novos hábitos que glorificam o nome do Senhor, depende de nós. Depende de nós ouvirmos a palavra e dizer: quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu vou fazer isso mesmo. Quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu vou tomar uma atitude. Amanhã, o dia universal do eu começo. Então começa de uma vez. Porque tem gente que transfere tanto que a segunda-feira já está estabelecida, mas ele vai deixar para a segunda-feira do dia 1º de janeiro de 2024. Não, é agora. Porque o dia é hoje, o momento é agora, a oportunidade é essa. Então é começar o desenvolvimento de novos hábitos, e o Deus da paz vai nos santificar inteiramente. E Ele certamente vai fazer, porque Ele vai ver você executando, e os sinais vão confirmar o que você está executando, e o desfrutar da promessa chegará. Então o Senhor diz o seguinte: todo o espírito, toda a alma e todo o corpo de vocês. A promessa de Jesus para nós qual é? Plenitude. A promessa de Cristo para nós qual é? Totalidade. A promessa do Senhor é o indivíduo na sua completude. Hoje se usa muito uma palavra chamada holística, que é o homem integral, que é o homem completo, que é o homem na sua totalidade. E nós, como igreja, às vezes nos enganamos ou desprezamos isto. Focamos muito em uma área e esquecemos da outra. Na igreja, por exemplo, o que você vê muito forte? As questões espirituais. E elas são fundamentais. Mas muitas vezes o homem de Deus foca nas questões espirituais, esquece das questões da alma, esquece das questões do corpo, esquece da sua saúde física, esquece da sua saúde emocional e dedica-se somente à sua saúde espiritual. Quando você vai para o mundo ao contrário de nós é materialista, foca nas questões físicas. Nós vivemos uma cultura de um culto ao corpo, quando nós deveríamos entender que a nossa cultura deve ser de cultuar com o nosso corpo, glorificar com a nossa vida. Mas lá não, é uma adoração, porque desprezam as coisas espirituais e focam nas coisas materiais. Tanto o mundo quanto nós estamos desequilibrados. Tanto o mundo quanto nós estamos sofrendo. E aí a palavra vem e diz assim: o Senhor quer santificar vocês inteiramente. É o espírito, é a alma e é o corpo. Eu vou começar falando aqui do corpo, não porque é o mais importante, porque a palavra fala assim, é espírito, alma e corpo. Mas é até para dar uma relevância maior no final sobre as questões do espírito. Mas são importantes as questões do corpo. Paulo vai dizer assim aos Coríntios, no capítulo
6 ou 10 de 1 Coríntios. Vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? E o santuário de Deus, que é vocês, deve glorificar o nome do Senhor, e aquele que destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá? Você sabia que a gente precisa cuidar do veículo que a gente tem nesta terra, que é dado por Deus para usufruir de todas as promessas que esta terra dará? Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que uma das coisas em comum aos grandes homens e mulheres que desfrutaram de promessa era capacidade ou vigor físico, condições físicas saudáveis. Volto a repetir, não estou falando de culto ao corpo, não estou falando de modismo, eu estou falando de qualidade de vida. O crente, muitas vezes, qual é o pecado do crente? Não bebe, não fuma, mas se acaba naquilo que ingere, naquilo que consome. Se acaba muitas vezes naquilo que não preserva, dorme mal, come mal, não se cuida. Aí diz o texto seguinte, que Deus quer habitar em nós e que o santuário de Deus é o nosso corpo, e o nosso corpo deve glorificar o nome do Senhor. Com o quê? Com disposição. A disposição física é comum a todos aqueles que viveram grandes promessas. Josué capítulo 14, Caleb chega para Josué e diz assim: há 45 anos atrás, eu estava com 40 anos de idade, e o Senhor me mandou a Cades Barneia, e eu trouxe de Cades Barneia um relatório favorável em relação à promessa do Senhor. E o Senhor, há 45 anos atrás, disse a mim que eu seria herdeiro desta terra, porque eu fui dentre os 12, eu e você, Josué, fomos os únicos fiéis ao Senhor. Hoje, está lá em Josué capítulo 14, eu estou com 85 anos de idade, e me sinto tão jovem, tão bom, tão bem, hoje como eu estava com 40 anos de idade. Então eu quero a terra. E Josué disse assim: então vai tomar a terra. E ele foi tomar a terra, e desfrutou da terra. Abraão, quando foi chamado por Deus, tinha 75 anos de idade, já era velhinho. Moisés já tinha 80 anos de idade quando foi chamado por Deus, já era velhinho. Muitos que foram chamados por Deus desfrutaram das promessas lá na sua velhice. A pergunta que fica é esta: existem promessas que são para a nossa velhice, a questão é, estaremos bem fisicamente para quando chegarmos lá, desfrutarmos da plenitude dessas promessas, ou estamos nos destruindo hoje? Isso é espiritual, gente. Isso é importante. A palavra fala que aqueles que agradam ao Senhor, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que estão com Deus, eles podem desfrutar de promessas do tipo ver os filhos dos seus filhos. Já pensou você com um netinho, uma netinha daqui a alguns anos, podendo correr, podendo sair, podendo estragar toda a educação que o teu filho está dando para ela, porque tem saúde para isso? Essa é a alegria do velho. E para isso ele precisa desfrutar de uma qualidade de vida. E nós vamos entrar num novo processo de ano. Você vai entender por que eu estou falando isso no final da mensagem. Porque no final da mensagem eu vou revelar para você o tema que nós vamos caminhar no ano que vem. Aí você vai entender por que eu estou falando de condição física aceitável. E aí nós precisamos então desenvolver novos hábitos. Porque os hábitos que nós estamos utilizando hoje estão acabando com a nossa saúde. E um dos hábitos que a gente precisa mudar, e eu vou falar para você, não tem a ver com a tua salvação, não tem a ver com a tua condição de ser aceitável ou não ao Senhor, mas pode interferir diretamente na tua capacidade de usufruir, ou de desfrutar das promessas do Senhor. Sabe aquela música que diz assim, ó, quem tem promessa de Deus não morre? Vai atrás. É música, não é Bíblia. Está cheio de gente com promessa de Deus que bateu as botas antes do tempo. Entupiu as coronárias todas porque não cuida da saúde. Ele disse, Senhor, onde é que tu está? Eu estava na alimentação saudável, mas tu preferiu isso aí?
Então as promessas de Deus, a gente que crê, caminha na direção delas, preservando tudo o que podemos preservar, para quando chegar no momento, termos condição de desfrutar. E é isso que o Senhor está nos chamando. E uma das questões em relação à saúde, que hoje a gente vê que é um problema nosso, é levar o celular à noite para a cama. Você sabia que isso está nos matando? Você sabia que existe uma doença hoje chamada nanofobia? Ou nomofobia. Não é homofobia, essa é outra. Nomofobia. Nomofobia diz respeito ao medo de ficar sem o aparelho celular. E muitos de nós já estamos tão dominados pelo uso indevido, escravista, de uma tecnologia que serve sim para abençoar. Muitos de nós utilizamos o celular para o trabalho, precisamos dele para os nossos negócios, ele é uma ferramenta facilitadora, usamos ele para o entretenimento também, mas o levar ele à noite para a cama, para usarmos antes de dormir, está nos matando. Primeiro porque tem aquela telinha azul, e aquela telinha azul, ela desperta a dopamina, e a dopamina é um hormônio de prazer, que tira completamente a tua condição de desligar, de relaxar, que é o que você precisa para dormir, e isso vai te dar insônia, isso vai te dar uma noite ruim, no outro dia você está estressado, no outro dia você está desfocado, no outro dia você está irritada, e aí você pergunta, o diabo está preparando uma armadilha para mim, o diabo não me deixa em paz, o diabo está se levantando, mas não é, você está irritadiço, você está irritadiça, e tem a ver com questões hormonais que você, por ignorância, está causando contra si mesmo. Quando nós vamos dormir, nós precisamos de despertar um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do descanso, da renovação, do relaxamento. O celular tira isto. E quantos de nós, antes de dormir, é rede social, é telefone, é resolução de problemas, é na cama, isso para falar de questões físicas. Agora, em muitos casos, está afetando inclusive relacionamentos, aqueles que são casados. O celular está afastando quem está perto e aproximando quem está longe. E ao invés de você estar com quem está na tua cama, do teu lado, o teu cônjuge, dando atenção, sendo aquele momento que vocês estão conversando, que vocês estão relaxando, não, você fica no touchscreen. Aí é o touchscreen aqui, don't touch ali, quando devia estar touchando aqui. E aí depois reclama. São coisas que nós estamos fazendo. Eu, de alguns tempos para cá, eu resolvi fazer isto. Eu preciso do meu celular para trabalhar, eu tenho uma lista de transmissão com quase 3.000 pessoas da igreja, eu falo o dia todo no celular. Resoluções das coisas da igreja, é grupo de WhatsApp para cá, é grupo de WhatsApp para lá, mensagens, o tempo todo. O celular é uma ferramenta de trabalho. Fora isso, ainda tem o entretenimento, que eu também gosto, de dar aquela esvaziada na mente, rir, olhar os memezinhos, todo mundo gosta. Agora eu tomei uma atitude, pelo menos 1 hora antes de dormir, o meu celular vai para bem longe de mim, longe do meu quarto, boto para carregar lá na sala e esqueço dele. Tem mudado completamente o meu sono, o meu descanso, a renovação. E eu tenho levantado muito diferente, muito mais pronto para as coisas, disposto para as coisas. Uma simples mudança de hábito. Começa a tirar o estresse, começa a tirar a condição de não focar-se mais, começa a nos colocar novamente em lugares onde a gente está disposto para fazer as coisas, e às vezes a gente está colocando, espiritualizando demais, sabe? O crente espiritual demais. E são atitudes de comportamento, de péssimos hábitos que nos estragam. Um outro hábito saudável, importantíssimo para o corpo, você sabia que o nosso corpo, 70% dele é água? E que a água deve ser tomada? Eu vou dizer por mim. Outro dia eu fiz uma bateria de exames, e nos exames tudo bem, só que o meu sangue grosso demais. E o sangue grosso pode entupir artérias, pode dar uma trombose, pode dar um infarto. Grosso já em risco alto. E o médico perguntou para mim assim: você bebe água? Eu assim, dificilmente, eu sou acostumado a trabalhar com radiador seco, eu nem sinto sede. E ele falou:
Água para você a partir de hoje não é mais uma indicação, é uma terapia. Você precisa beber água. E aí eu só comecei a beber água, já mudou completamente o quadro de saúde. A importância da água. A água afina o sangue, a água alivia o estresse, a água emagrece. Você sabia que tem uma pesquisa que fala assim, ó, que se você beber 3 copos de água por dia, sem fazer mais nada na sua dieta, não precisa mudar mais nada, só acrescentar 3 copos de água por dia, você vai perder 3 quilos no ano? Quem nos criou? Foi o Senhor. O nosso cérebro é composto de 90% de água. Sem água, não é só dor de cabeça que dá, é falta de capacidade de definição e de discernimento e de mudar as coisas. Você vê que são coisas, hábitos de saúde, que aparentemente são naturais, mas que interferem diretamente nas nossas promessas, na nossa vida. Então isso é fundamental, isso é importante. Um terceiro hábito que a gente pode acrescentar na nossa vida, faz de agora até dia 31, só faz. Eu te encorajo a fazer, te desafio a fazer. Se não houver sinal nenhum no dia 31, no dia 1º, você volta à vida que tem. Mas eu te desafio a fazer isto. Alimentos industrializados. Hoje nós somos o povo que desempacota, que desembala e descasca pouco. E os alimentos industrializados têm sido os responsáveis pela grande maioria de doenças que hoje nós temos. Porque açúcar em excesso, é sal em excesso, é gordura saturada em excesso, não são alimentos, são indústria. E que a gente come, a gente troca a alimentação que deveríamos comer, saudável, que o Senhor deu. O que diz a palavra? O Senhor criou os céus, criou a terra, criou tudo que existe na terra, os animais, as vegetações, as frutas, as verduras e tudo isto, e disse: comam livremente, se aproveitem disto, usufruam disto. E nós estamos comendo comida de plástico. Nós estamos trocando a criação de Deus, o que Deus nos deu para nós usufruir, para nos alimentar de coisas que estão nos matando. Então são hábitos que podem mudar a nossa vida. Por último, para nós já irmos logo para a questão espiritual, que eu sei que os irmãos querem espiritualidade, começar a se movimentar. Movimentar é importantíssimo. Seja uma caminhada, seja uma pedalada, seja uma academia, seja um esporte, seja o que você gosta de fazer, mas comece a fazer imediatamente, faça disso um hábito diário, todos os dias. Se você investir 40 minutos do seu dia, entenda uma coisa: ou nós aprendemos a pegar peso agora, ou nós seremos pesados para alguém nos carregar no futuro. Faz parte. O que eu estou falando para você é importante, para você desfrutar das promessas de Deus que o Senhor tem, não só para 2024, em nome de Jesus. Em 2090, se Jesus não voltar, você estará aqui mais vigoroso e vigorosa do que hoje, em nome de Jesus, desfrutando de uma boa velhice, ainda dando frutos na velhice, como diz a palavra, em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo. Tem o tempo, tem o acaso, tem as circunstâncias que fogem do nosso controle, tem, mas não é porque elas existem que eu vou me entregar a elas. Eu vou fazer o possível para viver da melhor forma possível, para glorificar o nome do Senhor. E se acontecer a promessa, quando acontecer, eu quero estar bem para usufruir dela na plenitude. Doeu tanto para chegar até aqui, não vai aproveitar? Aproveita, meu irmão. O segundo ponto importante são as questões da alma. Novos hábitos de transformação mental. A palavra fala que nós devemos ter a mente de Cristo. Se nós não tivermos a mente de Cristo, nós não vamos usufruir do que em Cristo é e das coisas que Cristo prometeu. A mentalidade precisa mudar. Tinha um filósofo que dizia assim: eu penso, logo existo. E de fato, você é ou se tornará exatamente o que você pensa ao teu respeito. Você é ou se tornará exatamente o que você pensa a respeito das coisas da vida. Jesus falou: se os teus olhos forem maus, o teu corpo é tenebroso. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Do que Jesus está dizendo? A maneira como você enxerga a vida,
A maneira como você pensa as coisas da vida, a maneira como você reflete sobre as coisas da vida, é o que vai determinar a vida que você vai viver. E a palavra diz assim: pensem com a mente de Cristo. Paulo vai escrever assim, tudo que for bom, tudo que for lícito, tudo que for de boa fama, tudo que for digno de louvor, se houver algo excelente ou digno, pensem nestas coisas. Como é que estão os teus pensamentos? De paz? De esperança? De fé? Ou totalmente contaminada e dominada pelas más previsões do mundo? Ou totalmente orientado pelas instruções daqueles que não são governados por Cristo? Quem te governa é Jesus. Pense como Cristo pensa. Pense os pensamentos de Deus ao teu respeito. E os pensamentos de Deus ao teu respeito são pensamentos de prosperidade, de dar a você esperança e um futuro. São pensamentos de plenitude, são pensamentos de promessas, são pensamentos de verdade, de justiça, de alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Isto é o que o Senhor pensa ao nosso respeito. E se nós pensarmos dessa forma, até mesmo diante das aflições da vida, elas não nos dominarão, porque nós temos a plena convicção de que as aflições, as tribulações, os problemas e até mesmo as tragédias, por mais intensas que elas sejam, elas sempre serão transitórias e não eternas. Eterna é a glória com o Senhor. Agora, se não virar a chavezinha do pensamento, meu irmão, vai ser sempre a murmuração. Vai ser sempre aquela mentalidade de escravo, de reclamana, de murmuração. E qual é o fim dessa gente? O deserto que nós estamos atravessando, que já foi dito aqui no início, se torna a sepultura. Quando nós somos chamados para ser eternos no Senhor. O lugar da transição se torna perpétuo, porque a mentalidade não mudou. Em Gálatas capítulo 5, Paulo vai falar dos frutos do Espírito, que interferem diretamente nas nossas emoções, em quem nós nos tornamos. E ele vai dizer que as características do fruto do Espírito são 9, uma delas é o amor. E se tem algo que precisa dominar os nossos pensamentos e nós exercermos a vida a partir disto, é amor. Sem amor, nada do que você e eu fizermos valerá a pena. Sem amor, com todo o dinheiro, com todo o poder, com toda a influência, com toda a capacidade, com toda a autoridade, com tudo que você pode ter conquistado, ou espera ao conquistar, sem amor, de nada valerá. Vai ser um prato vazio e um sino ressoando. Agora, Jesus falou algo em Mateus 24. Por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O que nós estamos vendo? Aumento da maldade. O que nós estamos percebendo, inclusive dentro da igreja? Amor se esfriando. Agora, por que o amor se esfria? Muitas vezes por causa de péssimos hábitos. O amor se esfria porque o aumento da maldade não se trata de alguém fazendo mal lá, se trata de nós aumentando a dose e a medida da maldade dentro do nosso próprio coração. Sabe a pessoa que está sempre olhando uma desgraça? Sabe a pessoa que se alegra com tragédia? Sabe a pessoa que é fã dos jornalismos sensacionalistas de desgraça 24 horas? A sua casa é uma janela do inferno aberta, assim, a televisão assim, falando de desgraça o dia todo, maldade, 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 e você vai vendo a maldade, você vai vendo a corrupção humana, e você vai vendo a humanidade do jeito que está indo, e você vai vendo o aumento da maldade, e você vai trazendo esse aumento de maldade para dentro da sua casa. Daqui a pouco você olha, você já não tem mais amor. O amor esfriou. E tem a ver com um hábito. Lá em casa, se eu pego um dos meus filhos, vendo qualquer coisa que eu veja que seja agressivo, violento, maldoso, eu já interrompo na hora, eu não deixo ver, não permito ver. Não quero que vejam. Porque eu quero aliená-los, eles da maldade? Não, a maldade, um dia eles vão perceber, as coisas vão. O mundo é mau. O mundo jaz do maligno.
Mas uma coisa é o mundo ser do maligno, outra coisa é o reino de Deus, a minha casa, ser interferido pelo mal. Eu aumentar o nível de maldade dentro da minha casa, quando dentro da minha casa o que deve ser aumentado é o nível do amor. É o relacionamento com o amor. Então, em nome de Jesus, daqui até o dia 31 e do dia 31 para frente, para o resto da vida, não seja você o fomentador da maldade. Ela existe, mas você, no que depender de você, você vai aumentar o amor. Você vai estabelecer o amor. Você vai ler sobre o amor. Você vai se alimentar do amor. Você vai fomentar o amor. E você vai ver que esse novo hábito vai começar a te dar uma nova perspectiva de coisas. Paulo disse assim, Tiago disse assim, para os puros tudo é puro. Não, foi Paulo, né, Timóteo? Para os puros tudo é puro. Para os impuros e descrentes nada é puro. Por quê? Porque estão tão contaminados, que aquilo que os contaminou, eles passam a generalizar, todo mundo é assim. Agora, para quem está purificado, para quem é puro, você consegue enxergar, você consegue transferir amor, você consegue até pensar sobre, todo mundo é puro. Não é ingenuidade, é quem você é. É por isso que você vê gente enxergando valores em gente que ninguém mais enxerga. Apesar da deformidade, tem um valor ali. A palavra diz que Deus é amor. E a mesma palavra que diz que Deus é amor, diz que nós éramos inimigos, traiçoeiros, pecadores, contaminados, descrentes, ímpios, ofensores de Deus. Mas Deus enxergou em nós algo bom. Por quê? Porque Ele é o amor, e quem é amor enxerga amor. Esse tipo de coisa vai mudar completamente os nossos hábitos e vai mudar completamente a nossa vida. Uma outra coisa importantíssima, paz. A paz é algo que nós devemos zelar. Paulo aos Romanos 12 vai dizer assim, façam o possível para terem paz com todos. Hebreus 12 vai dizer assim, esforcem-se para terem paz com todos. Você não vai conseguir ter paz com todo mundo, mas no que depender de você, a partir de hoje, você vai fazer o possível para ter paz. Provérbios capítulo 16 diz assim, que quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Em nome de Jesus, entenda uma coisa, a nós não foi dado o ministério da retaliação, a nós foi dado o ministério da reconciliação. E quem tem o espírito de reconciliação vai viver grandes coisas no Senhor. O espírito de pacificação vai viver grandes coisas no Senhor. Agora a paz tem que ser um tratado, você tem que fazer um acordo de paz. Seja quem for que você esteja vivendo tempos de guerra, faça um acordo de paz. E às vezes o maior campo de batalha hoje é dentro de casa. Você e a sua mulher, façam um tratado de paz. A partir de hoje, dentro de casa é paz. Vamos parar de guerrear, vamos parar de brigar, vamos parar de disputar forças. A partir de hoje, do que depender de você, faça um tratado de paz com o teu filho, com o teu pai. Decida, ó Deus, eu faço esse tratado contigo, e eu vou procurar ele e vou dizer, olha, eu quero paz, chega, vamos viver em paz. E não seja mais você o fomentador, você o causador, mas seja você o articulador para a reconciliação, para a paz. Se o teu inimigo chegar diante de você e dizer, olha, quer saber de uma coisa, é melhor a gente parar com isso, né? Não seja você o justiceiro, não, agora você começou, você vai ver onde... Não, paz, porque a paz guarda a tua mente, a paz guarda o teu coração, a paz de espírito faz com que você tome atitudes coerentes, você não vai mais errar. Tem muita coisa que você só está errando porque está sem paz no coração.
Tem muita coisa que talvez você esteja amargando hoje, porque a paz foi embora, você decidiu com guerra. Faça um tratado de paz. Quem está com a mulher aqui hoje, olha para ela assim e diz assim, ó, vamos fazer um acordo de paz. A nossa casa será um lugar de paz. Em nome de Jesus. Se tem pais e filhos aqui, façam um acordo de paz. A nossa casa vai ser um lugar de paz. Irmãos na fé dentro da igreja, vamos fazer um tratado de paz. Que esse ambiente seja um ambiente de paz. Lá no teu local de trabalho, vamos fazer um acordo de paz, que seja paz. A gente tem ética, a gente tem concorrência, a gente tem disputas, a gente tem um mercado furioso, mas no que depender de nós, paz. Isto agrada a Deus, isso é um hábito que vai fazer você, meu irmão, dormir. No meio das guerras você dorme. Porque a paz de Deus excede todo o entendimento e você descansa. O mundo está em guerra, mas você está dormindo, porque a paz está dentro de você. Paz. Você sabe que a tua mulher é uma onça. Para que você cutuca com essa sua varinha curta aí? Para quê? Paz. Você sabe que teu marido parece um porco do mato, ronca, cheira mal e é territorialista. Para que provocar o homem? Paz. Paz. Vivam em paz. Tenham o hábito da pacificação. Agentes pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus, meu irmão, são filhos daquele que é dono de todas as coisas. Usufrutuários de todas as coisas. Questões espirituais, para nós irmos para o final da mensagem. Hábitos espirituais poderosíssimos e necessários para que a gente desfrute dessa promessa. O próprio Deus da paz os santificará, e é fiel e certamente fará isto. Uma coisa que precisa fazer parte do nosso hábito, de uma vez por todas. Você já sabe, só começa a fazer de uma vez por todas, oração. Quem não ora não tem poder nenhum, quem não ora não tem relacionamento com Deus, quem não ora não desfrutará de intimidade com o Senhor, porque a intimidade com Deus está na oração, está na conversa, está no relacionamento. Não é ora por mim, é eu vou orar. A oração congregacional é importante, a oração por um doente é importante. Tem gente que está fraco, que não consegue mais orar, tem gente que não sabe orar, tem gente que precisa de uma oração. Tudo isso é legal, só que você já está para entrar num nível onde você tem que ter relacionamento com o teu Deus, e o teu relacionamento com Deus é através da oração. Oração. Jesus chegou e disse assim, ó, vocês não são capazes de orar nem por uma hora? Nós estamos desfrutando aqui na igreja, na semana que antecede a ceia, de vigílias de oração de 1 hora durante a semana e 1 hora às 5 da manhã. Quem vem aqui nas orações? A pergunta é, você vê o tempo passar? É 1 horinha, passa assim, ó. Porque 1 hora passa muito rápido. Por que a gente não faz? Porque a gente não se desliga, a gente não se desconecta, a gente está nessa loucura da vida que vai nos dominando. Então, vamos desenvolver um hábito de oração? Deixa eu te dar um conselho, a partir de hoje, separa 1 hora de oração pelo teu dia, vai num monte orar, vai numa praia, vai fazer uma caminhada, deixa o telefone em casa. Se tem um lugar bom para a gente orar é na natureza, porque ela conversa, ela glorifica a Deus e a gente se integra a ela e a gente se liga ao Senhor e tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Então você começa a fazer um coro de adoração ao Senhor e nós vivemos um local tão abençoado pela mão de Deus, naturalmente falando. Mas faça isto. Não se trata de santificar um monte, não se trata de santificar uma praia, mas se trata de você separar-se mesmo. Se na tua casa é difícil, se na correria do dia a dia é difícil, se no carro é difícil, separa 1 hora por dia para orar. Daqui 21 dias você me fala o que Deus está fazendo na sua vida. Separa 1 hora por dia. Pega essa palavra que você já está cansado de ouvir, tira ela da teoria e bota na prática, e aí eu quero ver os sinais de Deus sobre a tua vida. Você vai ver que o Deus que você serve não está surdo, não está morto, não é mudo. Ele fala, Ele responde, Ele acolhe, Ele está conosco. A oração é o lugar do encontro com Deus.
Agora, se você não orar, é só discurso aqui, velhos hábitos, velha forma de viver e aquela velha vida sem conhecer o Deus que serve. Oração. Uma outra coisa importante, coloca no hábito diário, meditação da palavra. A partir de hoje, separe um momento do seu dia. Eu costumo fazer de manhã, para mim é o melhor momento. Levanta pela manhã, primeira coisa que faz, pega o telefone, antes de olhar o WhatsApp, antes de olhar a rede social, antes de olhar problema, pega o telefone, faz um cafezinho e lê uma palavra. E medita naquela palavra. Hoje tem muito devocional, tem muita gente escrevendo devocional de fé, legal, bacana, você pode comprar um devocional e fazer, mas deixa eu te dar um conselho mais poderoso. Pega o livro de Provérbios. O livro de Provérbios são 31 capítulos. Leia um capítulo por dia, todos os dias da sua vida, até que a sua vida termine aqui nessa terra. De agora para frente, desenvolva o hábito de pegar o livro de Provérbios, pelo menos ele, e leia um capítulo por dia, todos os dias da sua vida. Ali tem sabedoria, ali tem revelação, ali tem resposta, ali tem Deus falando com você. Leia um capítulo e reflita sobre aquele capítulo. Se você me acompanha nas redes sociais, vocês têm visto que eu tenho postado todos os dias um versículo de um capítulo. Normalmente eu pego o dia do mês, por exemplo, Provérbios 18, hoje é dia 10. Pego lá Provérbios 10, escolho um versículo e posto e faço uma reflexão sobre aquele versículo. Porque eu tenho entendido o valor de pegar a meditação e compartilhar para edificar vidas, afinal sou um pregador da palavra, eu sei que isso também edifica. Muita gente tem sido abençoada por isso. E eu quero me comprometer com vocês, eu vou fazer mais diligentemente nesses próximos 21 dias, todos os dias na minha rede social, se você entrar lá no Stories, vai ter um versículo bíblico, de um capítulo de Provérbios, com a palavra e a meditação. Agora, aprenda a fazer você isso. Desenvolva o hábito, você, de meditação na palavra. Você vai ver que viver o Evangelho, ter o Evangelho, ser uma carta do Evangelho não é uma exclusividade do pastor. É um direito de toda a igreja. É uma palavra para toda a igreja. Em 1500 nós tivemos uma reforma protestante, que o intuito da reforma foi entregar a Bíblia para os leigos. Porque até então a Bíblia Sagrada era um livro apenas para o clero, e só o clero desfrutava do poder. Hoje a palavra está dada livremente a todos nós, especialmente no Brasil. Existem países que eles rasgam uma folha da Bíblia, porque não pode ter Bíblia lá dentro. E com aquela folha, uma família inteira lê aquela folha e absorve aquela folha, e quando eles podem, eles trocam aquela folha com uma outra família. Dado o valor que eles dão à meditação da palavra e como a palavra é poderosa. Por que esse livro é tão perseguido? Por causa do poder que nele há. Por que quando querem perseguir, a primeira coisa que fazem é tirar das bibliotecas, é tirar do convívio popular? Por quê? Porque a palavra diz assim, aquele que é a própria palavra diz assim, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Desenvolva o hábito da meditação e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Por fim, desenvolva o hábito da comunhão. Muitos de nós aqui somos frequentadores. A gente tem o costume de frequentar, mas o que Deus quer de nós é o hábito de congregar, é diferente. Nós temos o costume de frequentar porque a igreja é legal, a palavra é boa, o louvor é bacana, o coração se alegra, é de certa forma uma inspiração, e nós temos o costume de frequentar, mas o que o Senhor quer de nós é um novo hábito. Qual é? O hábito de congregar. Congregar tem a ver com se misturar, congregar tem a ver com se integrar, congregar tem a ver com se inserir, congregar tem a ver com ser parte. Não é só fazer, é ser uma parte. A vida hoje é corrida, a correria hoje é para todo mundo,
Eu sou um homem que sempre falo isso, eu sou completamente contra o ativismo religioso. Congregar não tem a ver com você estar enfiado dentro da igreja todo dia, envolvido com as questões ministeriais e programas da igreja, do todo dia do ministério, mas tem a ver com você ser parte, ser conhecido e conhecer. Então eu quero te desafiar, se você tem o costume de frequentar, daqui para os próximos 21 dias para frente, eu quero te convidar a desenvolver o hábito de congregar. Como é que você pode fazer isso? Talvez você pode fazer vindo em mais de um culto por semana de início. Venha no domingo e se esforce para vir na quarta-feira também. 2 cultos. Você vai ter mais momento com a palavra, você vai ter mais momento com a igreja. O culto de quarta-feira é um pouco menor, você vai começar a conhecer os rostinhos, vai começar a se relacionar. Começa a vir no culto e senta lá no café, chega uma hora antes, senta no café, troca uma ideia, começa a se apresentar. A igreja ela é muito acolhedora, tem muita gente que vai chegar em você, mas ainda que ninguém chegue, se esforce. Chegue em alguém. Oi, tudo bom? Meu nome é fulano de tal. Nós somos uma igreja, não sei se você já notou isso, que nós temos uma cultura de pastores, estar no meio do povo, porque pastor tem que ter cheiro de ovelha. Você não vai ver na nossa cultura de igreja um altar aqui em cima cheio de cadeiras pastorais, onde a gente se assenta, termina o culto, a gente sai por uma portinha no fundo e não fala com a igreja. Todas as vezes que eu posso, eu termino o culto, corro lá para trás para estar cumprimentando o povo, para estar junto, estou aqui por baixo. A gente se torna acessível e a gente entende que isso é importantíssimo para a integração. Se integre. Nós queremos nos integrar, porque a comunhão vai gerar bênçãos poderosas sobre nós. Existem bênçãos que têm a ver diretamente com a comunhão. Talvez você esteja orando o seguinte: Deus, abra a porta, faça uma coisa na minha vida, mostre-me algo, um caminho, algo que o Senhor vai fazer, e está do teu lado a porta, está do teu lado, e a chave é a cumplicidade. Então se envolva, talvez com um connect que a gente tenha na igreja, algum curso que a gente promove, mas procure congregar. Faça isto e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Daqui 21 dias você vai começar a ver já sinais poderosos da provisão, da bênção e da alegria do Senhor, confirmando essa palavra que você está recebendo agora. Por que eu estou pregando essa palavra? Porque Deus me deu o tema para o ano que vem. No dia 31 de dezembro, eu vou pregar aqui sobre o tema do ano que vem, e o tema é: mostra-nos a tua glória. Nós queremos usufruir dos benefícios daqueles que conhecem a glória do Senhor. A primeira vez que a palavra de Deus aparece, glória, ela significa kabod, e kabod vem da palavra kabad, e kabad significa peso. A glória de Deus é a glória de Deus, mas a glória de Deus é pesada. E para nós desfrutarmos da glória de Deus, nós vamos ter que ter uma condição física, porque não se trata de ver a glória, se trata de uma vez ser aqueles que usufruem e veem a glória, se tornam encarregados para a manifestação da glória. Você vai carregar a glória de Deus. O que o Senhor quer fazer sobre a terra demandará de uma igreja ativa, disponível e apta para realizar. A glória de Deus é poderosa, mas ela tem peso, ela tem encargo. Eu, alguns meses atrás, eu estava tomando medicação todas as vezes que eu pregava. Para eu pregar, eu tinha que tomar 2 Dorflex. Tomava 2 de manhã, tomava 2 à noite. Terminava a mensagem, eu estava moído. Porque para quem não sabe, pregar aqui é equivalente a você correr 40 minutos. Tamanho esforço mental que você faz. Eu estou aqui todo melado já, todo suado. E o esforço mental que você faz, fisicamente te esgota. E eu terminava esgotado fisicamente. E aí eu entendi. Não tinha problemas de saúde, não tinha problemas graves, não tinha nada, mas eu estava me destruindo porque eu estava só preocupado com as coisas espirituais. E não estava cuidando do veículo que precisa carregar a glória. Uma vez, o meu avô, já falecido, já contei esse testemunho na igreja, orou ao Senhor dizendo assim: Senhor, me mostra a tua glória. Eu quero ver a tua glória.
E ele era um homem de muita oração. Ele orava 3 horas por dia, todos os dias. Você chegava na casa do voiá, de manhã e à noite ele estava orando. Cadeirinha, joelhinho no chão, joelho todo calejado de oração. Até os 95 anos de idade viveu. Oração era a sua marca. E um dia ele falando com Deus, ele pediu: Senhor, eu quero ver a tua glória. E ele contava o choro que o Senhor entrou no quarto. E o Senhor foi se aproximando dele. E o momento que o Senhor entrou no quarto, a alegria dele foi grandiosa, foi nunca antes vivida. E o Senhor foi se aproximando, e à medida que o Senhor foi se aproximando, ele foi desfalecendo. Até um ponto que ele ficou com tanto medo da presença do Senhor, que ele disse: para, Senhor, porque eu vou morrer. E aí você vai para a Bíblia e você vê homens que tiveram contato com a glória do Senhor, desfaleceram literalmente. Daniel caiu ao chão, João caiu ao chão, porque Paulo caiu ao chão, porque quando ele se apresenta, o corpo desfalece. Aí o Senhor respondeu assim para ele: vocês recebem respingos da minha glória, porque se eu me apresentar totalmente, vocês não suportam. Porque o nosso corpo, carne e sangue, de fato não herdará reino. Nós teremos que ter um corpo glorificado para termos acesso. Mas isso não significa que nós temos que nos autodestruir. Porque nós podemos carregar um pouco mais do que carregamos, se nós nos cuidarmos. E o Senhor quer derramar da sua glória sobre nós. Então nós precisaremos de disposição física. Nós precisaremos de equilíbrio emocional. Porque uma pessoa que não se equilibra na mente, não se equilibra nas emoções, não se equilibra internamente, vai se autodestruir com a glória de Deus. E nós precisaremos de sensibilidade espiritual. Então, de agora até o dia 31, eu quero te encorajar a desenvolver esse hábito. Um hábito de um corpo são, de uma mente sã e de um espírito conectado com o Senhor. Por essas ferramentas, esse conjunto de práticas que desenvolvem um novo comportamento. Ontem na rede social eu pedi para alguém trazer caneta, papel, anotar, bloco de notas, não sei quem trouxe, quem anotou. Mas se você não fez nada disso, a mensagem vai estar gravada amanhã. Ouça de novo e anote. E daqui 21 dias, é um número mágico? Não, é só porque é o acordo que nós estamos fazendo. Você me diz se a vida não mudou, se as coisas não começaram a acontecer. E aí, meu irmão, com novos hábitos, um 2024 para a glória do Senhor, onde Ele vai manifestar a sua glória, e nós vamos viver o melhor ano da nossa história até aqui, em nome de Jesus. Você crê em nome de Jesus? Então eu quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar em nome